Boa tarde, hoje é 12 de dezembro de 2024, uma quinta-feira, e estamos mais uma vez aqui para o Ouriço Podcast Macro, eu, Carlos Caval, e Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo certo, Caval. Então tá bom. Estamos fazendo esse podcast na quinta-feira e não na sexta-feira como normalmente fazemos, por conta, evidentemente, da reunião do Copom, né? Realizada ontem, a última sob a administração de Roberto Campos Neto, né? Iniciaremos, né, em 2 semanas a transição para a presidência de Gabriel Galípolo e outros 2 diretores, inclusive já aprovados pelo Senado. E que reunião do Copom, né? Quem imaginava que a administração de Roberto Campos Neto se encerraria, né, com uma alta de 1 ponto percentual da Selic e também uma sinalização de um ciclo bem mais intenso de aperto da Selic, né? Caval, acho que você claramente nos últimos dias viu uma divisão ali nas expectativas para esse Copom, os economistas mais posicionados lá ali para o 0,75, inclusive nós na Ouriço, né? Mas o mercado, que a gente olhava a curva, a gente até conversou isso na semana passada no nosso podcast, o mercado já atribuía uma probabilidade muito grande do ciclo e começar a ser de 1 ponto percentual por reunião. Acabou sendo, de fato, essa a decisão, né, 100 pontos base de aumento, alinhado com o que o mercado é precificado, acima do que os economistas imaginavam, né? Mas sem dúvida nenhuma, como você colocou, né, uma reunião aí que chamou muita atenção, não pela decisão em si dos 100 pontos base, né, mas da indicação, não chega nem a ser o forward guidance, né, foi explicitado, né, que nas reuniões de janeiro e março, se o cenário base não se alterar até lá, teremos mais 2 aumentos de mesma magnitude, né? Portanto, podemos aí meio que já dar de garantido que em março, ou seja, no final do primeiro tri do ano que vem, teremos uma Selic de 14,25, né? E como você mesmo lembrou agora há pouco, né? Patamar que vai reprisar o patamar mais alto da Selic, né? Na gestão Tombini lá, no outro governo do PT, né? No governo Dilma, exatamente. Então, muita gente colocava, né, esse paradigma do 14,25, até por, né, associação ao que aconteceu lá, como, né, o limite ali para a alta da Selic. Mas o fato é que não está dito ali que o 14,25 é o juro terminal. Enfim, isso nos leva a alterar substancialmente, né, a nossa projeção de Selic. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas antes disso, acho que é importante chamar a atenção para o momento, né? Claro, um momento de transição em que, para nós, né, só fazia sentido uma decisão unânime, né? Seria muito ruim nessa reunião que nós tivéssemos uma divisão. A gente teve uma divisão lá atrás, em maio, né? Gerou um ruído, né, desproporcional, sim, inclusive, a decisão em si. E nesse momento era muito importante que a gente tivesse uma decisão unânime. Não só a decisão foi unânime em torno do limite superior das expectativas, o 100, mas o Banco Central ele sinalizou que nas 2 reuniões iniciais de 2025 a dose será repetida, ou seja, para mim, né, é como se tivéssemos tido já a primeira reunião do Banco Central sob, né, a gestão Gabriel Galípolo, porque somente aqueles que permanecerão no Banco Central no ano que vem teriam, né, legitimidade para fazer esse guidance, né? Até na discussão, aí, no debate entre economistas, muitos estranharam o fato de que o guidance, né, esse compromisso dos 2 ajustes adicionais no ano que vem, ele não apareceu sob a denominação unânime, né? Gerou um pouco de ruído, mas eu entendo que isso nada mais significa que não dá para dizer que é unânime, dado que existe já uma transição em curso, né? Não faria seria até deselegante com os diretores que
que se juntarão ao BC no início de 2025. Então, foi realmente uma mensagem muito impactante nos mercados, né? E mostrou que o Banco Central, de certa forma, né, tentou sair daquela situação que parecia estar, vamos dizer assim, atrás da curva, né? Eu acho que, como eu estava conversando, o Banco Central está tentando virar o jogo, né? É um Banco Central que parecia que estava sendo mais reativo aos eventos, né? Eu acho que esse aumento de 100 mais a garantia, ou pelo menos a sinalização de mais 200 nas próximas reuniões, é uma tentativa de virar esse jogo. Caval, acho que é muito interessante, até recomendo quem puder repassar ali o comunicado do Copom que saiu após a reunião, né? A dosagem, né, da piora que foi identificada no cenário pelo Banco Central, né? A gente enumerou, né, o que aconteceu de pior da última reunião para cá, no último podcast que a gente gravou, mas ali você vê uma ênfase muito grande na história do mercado de trabalho muito apertado, de um dinamismo ainda maior na economia, ressaltado pelo próprio PIB que tinha sido divulgado alguns dias antes, a forte desancoragem das expectativas, o fato do pacote fiscal anunciado recentemente não ter sido suficiente, né, para estabilizar os preços, na verdade o impacto foi negativo, né? Então ali você teve todas as caixinhas marcadas, né, de piora daquilo que o Banco Central precisa combater ao longo dos próximos anos, né? E Caval, acho que é interessante, né? Semana que vem teremos a ata, né, tradicionalmente sai na terça-feira, mas na quinta-feira você tem o relatório trimestral de inflação, né, o último também sobre a gestão Campos Neto, e está marcada já para ser um evento, né, a divulgação do relatório, toda a tecnicidade do documento, né, de ser feito já em conjunto Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo. Então parece que de fato, do ponto de vista institucional, né, a transição segue sendo bem feita, né? Sim, acho que coroaria, né, essa transição que passou por alguns ruídos, né, mas se a gente olhar agora, né, à luz do que se esperava, né, eu acho que ela acabou sendo muito melhor do que podíamos prever. A incerteza ela nunca vai ser dirimida até o início, né, da gestão de Gabriel Galípolo, mas acho que essa sinalização acho que é um compromisso aí que acho que ajuda muito do ponto de vista da credibilidade da nova equipe do Banco Central. E voltando, né, ao seu comentário sobre a ata, chama atenção também um momento em que eles falam que da reunião, né, anterior para cá, onde tudo piorou, né, houve uma redução de incerteza, né, e o aumento da adversidade, né? Quer dizer, eles estão dizendo, olha, realmente agora não é mais um cenário incerto, né? A incerteza se diminuiu. Ele é, sim, mais adverso, né? Então, essa ação resulta ser tão simples como isso, né? Tudo piorou, né? E está claro agora que a gente está com vários problemas, né, ligados à receptividade do pacote fiscal. A ata foi muito explícita com relação a isso. Desculpa, o comunicado foi muito explícito com relação a isso. Veremos depois na ata se há elementos adicionais. A preocupação com o nível de atividade da economia, né, que continua muito forte, né, e a desancoragem das expectativas que tem ocorrido de uma maneira muito rápida na pesquisa Focus, com destaque inclusive para essa segunda-feira, né, onde tivemos um salto aí de projeções de inflação de quase 0,2 ou 20 pontos base aí no horizonte relevante da política monetária. Então, acho que ficou uma mensagem muito bem dada e contribuindo aí, eu acho que para a credibilidade da nova gestão do Banco Central, né, já a partir de janeiro, com uma maioria da diretoria indicada no atual governo, né. E a propósito do desafio que eles vão enfrentar, vale até mencionar, né,
dados de atividade econômica que tivemos essa semana extremamente fortes, né? Já referentes ao quarto trimestre do ano. Né? A gente já tinha tido os dados da indústria referente ao outubro divulgado semana passada, e para completar o trio de indicadores mais relevantes aí para o mês de outubro, tivemos o varejo, os dados do setor de serviços, ambos mostrando uma expansão relevante aí no mês contra mês. E acho que, para resumir um pouco, sem ficar falando muitos números, né, os trackings, né, a tentativa de se mensurar em tempo real, né, o que está se indicando o PIB do quarto tri, temos a XP, né, apontando alguma coisa perto de 0,7 de crescimento no trimestre contra trimestre, o que ajudaria, se confirmado, números perto dessa magnitude, estaríamos falando de um PIB superior a 3,5% no ano, né, Caval? É bastante forte, onde cada vez mais fica claro que a oferta fica difícil, né, de acompanhar o ritmo da demanda. Então, obviamente, por trás de tudo que o Banco Central está fazendo, tem toda essa lógica de tentar fazer que a economia volte para o crescimento mais perto do potencial. Eu só gostaria de adicionar um ponto aqui, Caval, é que, como você comecei a falar, depois a gente falar um pouco mais do ciclo, né, a gente mudou, né, o call, né, agora 2 altas de 100 pontos base, seguidos de uma alta de 50 e um ajuste final de 25 pontos base, o que levaria a Selic na metade do ano que vem para 15%. Né? Então, portanto, superando ali o momento mais alto na última gestão aí que o PT teve à frente do governo. Mas o que eu acho interessante colocar aqui, porque eu até fui questionado ontem por alguns colegas aqui, clientes nossos, mas sobe os juros, vai para 14%, 15%, então lá no segundo semestre já dá para se pensar em cortar juros no Brasil, né? Eu falei, vamos devagar, né, obviamente, porque a desancoragem das expectativas já está chegando num futuro ainda mais distante, né, 2027, né, as expectativas de inflação já estão desancoradas, né, estava muito restrito ali para 2026, mas já foi contaminado 2027. E mais importante que isso, né, Caval, na minha opinião, se qualquer coisa que seja muito diferente no fiscal em termos de não cumprimento daquilo que foi estabelecido, por exemplo, uma revisão de meta do primário, né, que muitas vezes é colocado nessas discussões de economistas, se o governo, pensando em 2026, na linha do que foi feito aí com a isenção para quem ganha até R$5.000, medidas nesse sentido forem adicionadas ao longo de 2025, dificilmente teremos uma Selic recuando muito, né? Então, assim, o cenário parece ainda bastante desafiador, as expectativas de inflação tendem a recuar de maneira bastante lenta, né? E acho que se o Banco Central parece que está tentando e conseguindo reconquistar uma credibilidade, ou pelo menos uma percepção de que não teria toda a credibilidade necessária, pelo lado do fiscal, acho que joga muito ainda, que precisa ser feita muita coisa para que minimamente a gente possa vir a confiar aí na política fiscal ao longo dos próximos anos. Portanto, acho que é um juro mais alto, né, que acho que vai ficar por mais tempo, né? A gente está falando dentro desse ciclo agora que estamos prevendo de chegar até 15%, é um ciclo que vai até junho, né? Então, não parece, né, que se você fizer um ajuste monetário ao longo do primeiro semestre do ano que vem, você vai, né, inverter a mão ao longo do segundo semestre. Né? Acho que isso, se ocorrer, deveria ocorrer já no ano de 2026. Né? E acho que, por último, vale comentar a reação dos mercados. Né? Ontem nós tínhamos tido já um movimento de queda do dólar abaixo dos R$6, e na abertura hoje, né, houve aí um movimento de fortalecimento adicional do real até 5,88. A curva de juros subiu, sobretudo nos vencimentos mais curtos, né, por conta da mensagem do Banco Central, né, claramente mais dura e já delimitando, né, o 14,25 em março. Mas na sequência, né, do pregão, e como estamos falando aqui já
À tarde, a gente viu que houve uma piora, né, novamente dos ativos brasileiros, o dólar voltou acima de R$ 6, e eu recebi até um questionamento de uma jornalista: puxa, mas o Banco Central não fez até mais do que se imaginava? Fez, foi correto. Ele deveria ter agido nessa direção? Sim, né? Acho que foi o movimento correto. Ah, mas por que o dólar voltou a subir? Porque o Banco Central ele é, nesse momento da economia brasileira, um coadjuvante no processo, né? A gente está vendo aí, né, a dificuldade que existe no Congresso para aprovar até o tímido pacote de corte de gastos do governo por conta da falta de apoio do próprio partido, né, do presidente Lula, né? Então, isso, o pano de fundo, né, até eu usei a expressão, quer dizer, a doença é o problema fiscal, né? É claro que o Banco Central pode, com a sua atuação, né, atuar na febre, né, e baixar a febre, enfim, controlar um pouco, né, o sintoma, mas ele não vai resolver o problema de fundo, a doença que é o desequilíbrio fiscal. Sim, é, pensando um pouquinho, como a gente já está entrando em 2025, né, além de questões domésticas que ainda tem muita variável solta, muita ponta solta no cenário, né, também teremos um novo presidente nos Estados Unidos, que está sendo vocal em relação àquilo que ele defendeu durante a campanha, pode ter impactos importantes no mercado de moedas, que tendem a impactar os países emergentes, então tem muita emoção aí, já pensando até mesmo no próprio começo de 2025, quando se dará a posse de Trump, e o Trump já prometeu fazer coisas no primeiro dia do trabalho. Então acho que a gente vai estar envolto em já bastante... no começo de janeiro. Exatamente. Então, ficou o nosso recado aqui, a Selic é 15% em 2025, né? Teremos ainda um grande evento na semana que vem, a reunião do Fed, né? A expectativa, falamos nisso na semana passada, é um novo corte de 0,25, mas talvez com alguma sinalização de que ele poderá, né, fazer intervalos mais longos aí no seu processo de redução da taxa de juros. O mais provável. Ficamos por aqui então e agradecemos aí a todas e todos pela oportunidade de ter a audiência, e voltamos na semana que vem para comentar, né, no nosso podcast aí, praticamente de encerramento do ano, em termos aí dos fatos relevantes, a reunião do Federal Reserve. Muito obrigado. Uma boa tarde.